Oi todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu vou responder a tag da preguiça do canal da Jussequeira. A primeira pergunta da tag é um livro que só de pensar te dá preguiça. Pra essa pergunta eu respondo O Senhor dos Anéis, porque eu não tenho interesse nesse universo em geral do Senhor dos Anéis, apesar de eu gostar muito da temática e do gênero, mas eu não gosto muito desse negócio meio parado, sabe? Então eu tentei, por exemplo, ler Hobbit uma vez, eu não gostei da experiência. E eu vejo o tamanho dos livros do Senhor dos Anéis e eu penso que eu não tenho coragem de encarar. Pelo menos não por enquanto. A segunda pergunta é um local de leitura que logo te dá aquela preguicinha. Não responderia cama, eu gosto muito de ler na cama. Eu não gosto tanto assim de ler na sala, me dá uma distraída. Mas o local que realmente me dá preguiça de ler é quando eu tô na casa do meu namorado, no quarto dele, porque eu não fico com vontade de ler ali. Eu me sinto com preguiça mesmo, quero assistir televisão, quero mexer no celular. Então, como eu passo lá o fim de semana, a minha leitura fica um pouco comprometida nesses dias. A terceira pergunta é um clichê literário que te dá preguiça de ler. E sem dúvidas é chick lit, sick lit. Eu não gosto desse gênero, não me dou bem. Eu já gostei muito quando eu era adolescente, meus 14, 15, até os 16 eu acho, eu lia muito chick lit e stick lit, mas hoje em dia não consigo. Eu leio o comecinho e já quero largar e ir pra outro livro. A quarta é uma história que parece ter sido escrita na base da preguiça. E para essa pergunta eu vou responder os contos que tem no livro O Médico Monstro e Outros Experimentos, do Stevenson. Não conto o Médico Monstro, mas os outros contos eu achei que ele pegou uma ideia muito boa e ele não desenvolveu bem. Então parece que foi desenvolvida na base da preguiça, porque dava para ele ter feito coisas muito maiores com aquelas ideias que ele teve para os contos. Eu achei que ficou muito básico perto do potencial que tem o conto, por exemplo, O Médico e o Monstro. Quinta pergunta é uma capa de livro que parece ter sido feita na base da preguiça. Eu acho que o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, mas não só esse livro, como todos os outros dela publicados pela Companhia das Letras, ele tem esse design meio fundo de PowerPoint, sabe? Tipo, umas listras rosa, roxo, branca, laranja, umas flores aleatórias que não combinam entre si, um quadrado branco com o nome do livro, o nome da autora, numa fonte muito básica. Eu acho que esse livro aqui parece ter sido... Essa capa de livro parece ter sido feita naquele gerador de capas, sabe? E esse livro é incrível, então eu acho que ele merecia uma capa incrível também. Mas até que eu aprendi a gostar dela, mas que parece ter sido feita na base da preguiça, parece. Sexta pergunta é um hábito preguiçoso de leitor que você tem. E no meu caso é deixar pra depois. Eu sei que eu gosto de ler de manhã e de tarde, eu sei que eu prefiro ler durante o dia, mas eu sempre deixo pra depois e acabo lendo aí 10, 11, meia-noite. Então acaba que rola um sono e tudo mais, mesmo tendo consciência de que eu prefiro ler à tarde. Mas às vezes não dá, e às vezes eu deixo pra depois mesmo, pra fazer outras coisas durante o dia. Acaba ficando pra depois. A sétima é um livro em que a preguiça de ler deu certo. Um livro curtinho que acabou sendo muito bom. Para essa categoria eu escolho Depoimentos de um Quarto de Hotel, da Letícia Giovanna. Um livro muito curtinho e que, assim, eu li numa época em que eu não tava, assim, sendo uma leitora assídua, eu não tava lendo nada, meses e meses sem ler literatura, né, que eu lia outras coisas. Mas, então eu resolvi ler esse livro porque foi minha amiga que escreveu. E assim, é ótimo, deu muito certo esse livro. Talvez ele ter sido curto também tenha ajudado pra alguém que não tava com o hábito de ler. E foi muito boa a experiência. É um livro em que a preguiça de ler não deu certo. Eu escolhi essa graphic novel, que é a The Wicked plus The Divine. E assim, eu tentei ler ela no último dia da maratona literária de Halloween, mas eu achei muito jovem, muito infanto-juvenil, sabe? Eu acabei nem terminando de ler, eu não gostei muito não. Eu peguei pra ler justamente porque era curtinho, como propõe a pergunta da tag, mas eu acabei não gostando, então
eu parei de ler. A nona pergunta é um livro que manda preguiça pra longe. Um livro que manda preguiça pra longe foi Mrs. Dalloway e qualquer um do Harry Potter. Esses foram livros que eu devorei muito rápido. E Harry Potter especificamente, eu tenho assim lembranças da minha vida de leitora, né, sendo formada. Eu lia Harry Potter, às vezes eu começava a ler, era 9 da noite, e eu não queria parar de ler, então eu lembro que, sei lá, tinha uns 14, 13 anos, eu dividi o quarto com a minha irmã mais nova, e eu lembro de uma vez eu estar lendo a Câmara Secreta, e eu pedi pra ela se eu podia ficar com a luz acesa mais um pouco, porque eu queria ler mais um pouco de Harry Potter, né? Ela queria dormir, e eu pedia pra deixar a luz acesa. Eu falava, tá bom, mais um pouquinho. Eu deixava a luz acesa, lia mais um capítulo. Eu falava, só mais um pouquinho. Aí eu lia até que eu acabei de ler A Câmara Secreta nesse mesmo dia. É um livro, assim, que sempre que eu pego pra ler qualquer livro dessa série, eu tenho muita vontade de ler do começo, porque eu gosto muito, me dá vontade de ler tudo de uma vez. A última pergunta é um gênero que nunca te dá preguiça. E pra mim, o gênero que nunca me dá preguiça é o gênero clássico. Eu sou uma grande fã de livros clássicos, principalmente brasileiros, mas livros clássicos em geral, de qualquer nacionalidade. E são sempre eles que me brilham os olhos pra ler, sabe? Eu sempre acabo passando eles na frente de outros. Eu tento me forçar a ler um pouco mais de contemporâneos, mas eu gosto muito de literatura clássica. Pra mim é quase uma certeza de que eu vou gostar quando eu leio, sabe? É uma garantia, porque é difícil não gostar de um livro clássico. Eu sempre tenho algumas críticas a fazer, mas não gostar. Eu acho que eu nem lembro de um livro. A não ser assim, eu tive uma má experiência com Machado de Assis, mas eu tenho certeza que a influência da idade naquela época interferiu, porque eu li na adolescência. Inclusive, eu tenho um projeto de releitura agora, né, de reler Machado de Assis pra ver qual que é a minha opinião agora, depois de alguns anos, né. Inclusive, eu vou realizar aí, em 2021, essas releituras de Machado de Assis, porque eu tenho certeza que a idade naquela época influenciou. Então, essa foi a tag da preguiça da Jussiqueira. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.